Camila. Eu sou Tião. Eu sou a Maria. E eu sou a Nicole. Gente, eu tava lendo uma matéria que eu achei bem interessante. Ela fala que cerca de 11 milhões de mulheres brasileiras são mães solo. E cerca de 90% dessas mulheres são mulheres negras. A matéria ela foi produzida a partir de uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas. E lá na pesquisa em si, tem vários gráficos que vai falar quantas dessas mulheres são negras, quantas dessas mulheres são escolarizadas, quantas dessas mulheres elas têm algum familiar próximo. Mas a grande maioria delas são só elas dentro da casa, tomando conta de todos os filhos sem nenhum suporte familiar e até de amigos mesmo. E sabe o que isso me lembra? A gente estava estudando, eu e a Nike até a gente fez um trabalho em relação a isso, que era sobre a Renata Felinto, que ela tem aquelas obras, principalmente aquela Embalando o Mateus ao Som de Hardcore, que ela fala bastante dessa discussão sobre você ser uma mãe solo e tudo mais. Não sei se vocês lembram disso. A obra ela é uma instalação, e essa instalação ela fez com os cupons fiscais dos gastos que ela teve para criar o filho dela, o Mateus. E na instalação vai ter esses cupons, vai ter desenhos em cima dele, tem fotos do Mateus também. E é muito interessante porque ela tem esse diálogo, né, sobre a relação de você ser uma mãe solo e de todo o desgaste que é também para isso, né? Relacionando também, tipo, dessa materialidade dela, é bem interessante por ser cupons, ser um registro, tipo, um registro que pode ser usado juridicamente, de forma, tipo, para registrar o quanto ela gastou. E essas informações, elas, com o tempo, por ser uma materialidade de um cupom, vão se apagando. Eu acho muito interessante essa linha do trabalho dela, né? Essa questão de ela mostrar realmente. E não de uma forma de dizer meu filho é um gasto, mas de uma forma de dizer, tipo assim, não é fácil, sabe? Estou trabalhando. Estou trabalhando para conseguir dar a ele uma vida melhor. E como essa violência é normalizada pela sociedade, né? De modo geral, ela traz bastante isso nesse trabalho. Em outros trabalhos dela, ela também vai estar dialogando, obviamente, com outros assuntos. Mas é algo muito legal da gente observar no trabalho dela, que ela traz muito dela em si, sabe? Isso. Ela como peça, não digo como peça central, mas ela como a pessoa que dá início à pesquisa, por exemplo. Tem um trabalho delas que me habitam, é também uma instalação que ela finalizou lá em 2019, se eu não me engano, em que ela trata do assunto sobre o apagamento das mulheres negras dentro da história do Brasil. E a gente vai ver várias personalidades que lideraram a Revolução na Bahia, a Úrsula, que foi a primeira mulher, né, de fato, a estar no Exército Brasileiro, e era uma mulher negra, líderes que estavam junto ao Zumbi de Palmares e afins, e são mulheres que são apagadas da história por N motivos, né? E disso da pesquisa surgir dela em si, né, ela fala bastante sobre isso e ela aponta muito isso, deixa muito claro que surge dela mesmo, principalmente ela testa essa produção quando ela questiona, né, que geralmente determinadas famílias e segue um padrão, geralmente famílias brancas, elas sempre têm a história da sua descendência, sempre sabem o que o seu tataravô era, de onde ele veio, se tem esse registro de ancestralidade, e ela tensiona esse questionamento para, tipo, juntamente para mulheres, né, que também são apagadas na nossa sociedade, e esse trabalho, né, de mães, de mulheres, de cuidadoras, que também, tipo, não se fala sobre esse trabalho, ela tece muito de que famílias negras, né, tipo, por meio da colonização, do apagamento, não tem a sua história, tipo, de registro com a sua ancestralidade. Tem a partindo daqui do Brasil. Então, tipo, ela também fala isso, quando ela produz essa obra, ela fala disso, de, tipo, vou registrar essas mulheres, porque também, tipo, uma forma de ancestralidade para registrar a minha. É porque ela também, né, tipo, todo o percurso acadêmico dela mesmo, ela é professora, ela é pesquisadora, ela tem doutorado, ela tem mestrado, tudo na área das artes visuais, na Unesp, se eu não estou enganada.
Ela atua como artista há mais de 20 anos, mas ela tem um trabalho muito grande de pesquisa, de curadoria. Sim. Ela trabalha muito com artistas negros também, a parte de curadoria dela. Ela tem muito interesse por jovens artistas negros, assim, essas questões. Então, ela fala, esses temas, né, eles se entrelaçam muito também na pesquisa dela, que nem tu falou, né? Ela não vai só falar, tipo, ah, não, vou fazer isso aqui, não. Ela vai pesquisar para ter um aprofundamento e tudo mais, e isso é muito interessante, assim. Eu acho que isso é um diferencial muito, muito grande dela para até outros artistas, assim, que a gente acaba trabalhando e conversando sobre, sabe? Esse tempo dedicado à pesquisa, curadoria, até ela como educadora também, que se eu não me engano, ela também foi educadora na Unesp. Então, todo esse processo acadêmico mesmo que ela passa, que também constrói ela como artista, né? Ela fala também, tipo, desse atravessamento, né? Tipo, como professora, como arte educadora, né? Também surge da experiência individual que ela teve na escola, né? De, tipo, os professores, os arte educadores, sempre apontarem, tipo, de quais cores usar, que jeito. Se ter um padrão de produção, né? Tipo, ser uma produção artística, tipo, já não ter livre, uma produção livre na escola de criatividade. E aí vem muito também esse desejo dela de trabalhar, tipo, como professora. Eu acabei vendo que ela sempre aponta disso, tipo, dessa experiência na escola quando criança. E uma coisa muito legal sobre ela é que em todas as instalações dela, sejam as que me habitam, embalando o Matheus ao som de um hardcore, ou até mesmo Eu Também Quero Ser Sexy, ela traz o desenho, por exemplo, em As Que Me Habitam, com as ex-votos. Daí ela traz a video performance, daí ela traz a colagem em outro sentido, traz a fotografia. Ela trabalha com várias técnicas, vários multimeios para fazer uma única instalação. E o fato disso é uma pesquisa que perdura anos. A gente falou sobre a questão da maternidade. Isso me lembra muito um filme brasileiro excelente, produzido pela Filmes de Plástico, do Gabriel Martins, que é Marte 1. É um filme que lançou há pouquíssimo tempo, foi um dos quase cotados para o Oscar. Ele obviamente, traz um núcleo familiar, né? Enfim, do filho, da mãe, da filha e do pai. É uma família também que tem certa relação com a Renata Felinto, porque é uma família negra periférica de Minas Gerais, né? E a gente acompanha esse dia a dia da família, como é o cotidiano deles, como eles enfrentam esses desafios que surgem, seja, enfim, por N motivos, né? E a questão da mãe me pega muito, né? Que é a Tércia, a atriz faz um ótimo trabalho e é muito interessante a gente ver como que é inviabilizado o trabalho dela dentro de casa como mãe, por exemplo. Ela é uma mulher que acaba passando por um evento traumático por causa de uma pegadinha, né? E em certo momento do filme, acho que logo nos meia hora, 50 minutos de filme mais ou menos, a família, né, ela passa por esse evento traumático e ao contar para a família não entende muito bem o que é aquela dor, acreditam que é algo engraçado, porque pegadinhas são para serem engraçadas, sendo que aquilo obviamente desestrutura muito ela. Ela acredita que ela ter passado por aquilo faz com que seja uma maldição para a família. O trabalho dela também, depois que ela passa por isso, ela não consegue mais focar do mesmo jeito, então ela acaba perdendo vários trabalhos e afins, né? E com as pessoas com quem também ela trabalha, para quem ela trabalha, ela tece uma relação de maternidade, ela cuida daquela pessoa para quem ela trabalha, né, no caso. Isso é muito presente durante o filme. E como que a família não vê isso nela? Ela é mais ou menos a figura ali que é mediadora, mas a família não percebe isso e só percebe pro final do filme. O filme é muito emocionante, assim, e tem um final muito importante, porque durante o filme ela sofre de insônia e o final mostra que ela finalmente conseguiu dormir, né, de fato. E é algo muito tocante,
porque a gente pode tecer várias relações em relação a isso, né? E o tempo todo do filme, tudo que ela traz, é tratado como algo secundário. Tudo, em todo momento que ela tenta falar, que ela tenta explicar, que ela comenta algo, é tratado como um assunto secundário. Até no momento em que nos 10 minutos do filme, a filha dela comenta: por que o meu irmão não tá ajudando, né? O menorzinho, por que ele não tá ajudando? E ela mesma se veta ali, né? Porque provavelmente ela foi criada por mães que falaram que não, os meninos não precisam estar ajudando. Apenas as mulheres dessa casa precisam estar fazendo trabalho. Precisam até a filha tenta quebrar um pouco esse ciclo, né? De, não, vamos fazer o nosso irmão, né? O meu irmão ajudar, para que ele não vire que nem o nosso pai. Sim. Não, e isso ali tem uma cena desse filme que eu acho que foi uma das cenas assim que mais mexeu com essa minha percepção dela como essa agente que tenta mediar a situação e que é incompreendida, e também como ela é quase descartada em alguns momentos. Por exemplo, quando ocorre a discussão, né, de pai e filho ali, né, sobre essa questão do futebol e tudo mais, e aí ele vai ter uma peneira, o menino, né, de futebol e tudo mais, e eles estão conversando na cama, a mãe e o pai, e aí ela fala: não sei se eu deveria ir, tem muita coisa ruim acontecendo, eu acho que eu vou sair da cidade, parece que tudo que eu tô fazendo, né, as coisas estão dando errado. E aí ele vira e fala assim: não, mas eu acho que você tá pensando demais, não sei o quê. E ela fala: não, mas e se der alguma coisa de errado na peneira? E isso é muito importante pro pai, então automaticamente ele fala: então eu acho que você deveria ir pra outra cidade. Tipo assim, Sim. é meio. É uma situação meio complexa, assim, se tu for parar pra pensar, porque ela é tão importante ali, só que nesse momento, quando isso pode ameaçar minimamente, ainda que nem tu falou, é também a perspectiva dela de achar que estão acontecendo coisas erradas em torno dela, né? Mas quando tem essa possível ameaça, ela já meio que fica de escanteio. Não, parece que não é visto a Tipo, você importância pode dela. ir viajar. Pode ir, que não precisamos aqui. Exato. Que vai ser melhor ainda se você não estiver aqui pra não ter perigo E de acontecer ainda algo de é mais errado. chocante quando a gente descobre que o ônibus que ela usaria pra ir pra outra cidade sofre um acidente. E é naquele momento que ela dá o clique de que, de fato, ela tá viva, sabe? E que ela é importante E que ela é naquele meio. importante ali em casa, sabe? Tem outro momento do filme que eu acho muito legal, que também tá ligado à questão de quanto custa cuidar de um filho. É aquele momento que ela e o marido eles se sentam na mesa para discutir sobre o que eles vão ter que abdicar aquele mês para conseguir pagar as contas da casa. É nos cuidados do cabelo da filha, é no negócio que eles assinam para estar assistindo futebol, que é tão sagrado para aquele pai. Vamos ter que economizar na conta de luz. A gente vai parar de fazer isso, a gente vai parar de fazer aquilo. Mas a gente sempre vai dar um jeito para pagar as coisas para os filhos, sabe? Eu acho isso muito importante, que é uma realidade de muitas pessoas aqui no Brasil, né, de fato. Não, e é o que voltando assim pra Renata Felindo, eu vejo que, tipo assim, no trabalho dela, principalmente no Embalando uma Tradução de Hardcore, né, que ela usa todos esses gastos, são gastos que todos os pais se reconhecem, principalmente em famílias de classe média baixa para baixo, né? Então, tu vai ter toda essa relação de, quanto que custa para você criar um filho? Então, são relações que a gente consegue se identificar com essa obra. Não, a gente não, como pais nesse momento, mas também como os filhos. Como filhos que já estão crescidos e começam a observar aquele entorno, né? A menina, por exemplo, dá para perceber que ela tem uma percepção dos pais muito diferente do menino já, sabe? Por isso, tanto é que, de certa forma, ela quer sair de casa, sabe? Porque ela quer buscar algo melhor para si também, de certa forma, para a família, de modo geral, né? E eu acho muito importante quando obras de arte cinematográficas ou visuais, no sentido de uma performance, uma instalação, elas representam isso que é tão próximo da gente. Sim. Porque eu acho que às vezes a gente estuda tanto obras de arte tão distantes. Que não conectam com a nossa realidade, né?
obras, vamos estudar arte europeia, vamos estudar arte que está acontecendo na América do Norte, né, enfim, e a gente acaba não estudando tanto e vendo, né, e compreendendo tanto a arte que vai conectar mais com a gente, assim, né, essa arte brasileira que acontece. Esse filme, em momentos específicos, por exemplo, quando tem aquela cena final que ele produz o telescópio, que aí vai primeiro a irmã, que é a pessoa que mais apoiou ele, depois vai a mãe, que aceita isso, e por último vai o pai, que era o que estava mais receoso, mas que ele aceita isso também, e ele faz o comentário de tipo, nossa, é Marte, tipo, é tão longe, não sei o quê, e essa relação, assim, né, visual, essa composição é tão interessante. Pensado com tanto carinho, assim, sabe? Parece que tu, de fato, pertence àquele lugar, sabe? Parece que tu, de fato, convive com aquela família, seja pelo jogo de câmera, que eles te aproximam e te afastam em certos momentos, pelo diálogo mesmo, pela atuação, enfim. Até os cenários, né? Que são os cenários. Comuns, né? São cenários que a gente vai ver na nossa casa, por exemplo, sabe? E acho que, tipo, de trazer sobre essa coisa de ser próximo, além da temática, né? De, tipo, ser uma temática que todo mundo, todos nós vivenciamos, eu acho que também o fato de ser, tipo, que é bem característico do cinema contemporâneo, né, brasileiro, de ser essa coisa devagar e muito silenciosa. Tipo, acho que os diálogos são construídos, tem os seus momentos de pico, mas ao mesmo tempo tem cenas devagar, tipo, que não tem nenhum barulho, é só o ambiente. Eu acho que também isso traz muito uma proximidade também da obra, e não num lugar de tipo, vaidade, de beleza. A Camila anteriormente falou sobre a relação de famílias que são constituídas por mães e avós, né? Me lembra muito desse livro aqui, Amêndoas, né? Que é um livro ótimo, recomendo a leitura sempre para todo mundo, que trata bastante sobre essa questão de uma mãe e de uma avó que criam uma criança neurodivergente, né? Em outro contexto, é um livro sul-coreano, né? Ele tem até uma passagem aqui que eu acredito que dá pra gente relacionar também com o trabalho da Renata Felinto, que é no 2º capítulo, em que o Yoon-jae fala basicamente assim: naquele dia minha mãe deve ter se esquecido de me buscar na pré-escola. Mais tarde, ela me disse que tinha ido visitar papai, depois de todos aqueles anos, para dizer que finalmente o deixaria. Então, a gente também vê aqui outra questão das mulheres, enfim, sejam elas brasileiras, do mundo inteiro, né? Porque a gente sabe que maternidade, por mais que sejam muito distintas, também elas têm pontos que se conectam bastante, né? Que é da mãe estar saindo daquele lugar de um homem que machuca ela, que faz mal a ela. E aqui nesse livro é muito importante porque ela busca apoio da mãe, né, da avó do Yoon-jae. E a mãe do Yoon-jae, quer dizer, a avó do Yoon-jae, em certo momento, diz: para de chorar, para de sofrer o que tu tá sofrendo, porque tu tem que criar teu filho. Então, de novo, a gente vê aqui, num livro sul-coreano, relações que mulheres brasileiras, que também são mães, tecem entre si, né? E produção cinematográfica, de também um contato com família, mas enfoque também, né? O cinema brasileiro é composto disso, né? Muito importante. Tem também um filme Benzinho, né? Que ele aborda sobre isso. Ele enfoque na mãe, tipo, na mãe lidando com um filho mais velho que vai viajar, que já não vai mais estar em casa, que vai sair dos seus cuidados. Então, tipo, testa essa relação também dessa núcleo, né, dessa coisa do cuidado, da maternidade se tornar uma profissão e acabar, tipo, ela se perceber que ela também é um indivíduo, que ela também tem os seus desejos, não sendo só a mediadora naquela casa, mas também, tipo, fazendo parte daquela família, não sendo, tipo, um emprego, ou sendo a fonte, ou a base, ou a mediadora de tudo. E eu acho até, nessa questão de esquecer, elas mesmas esquecem. Sim. Nem o que tu mencionou de, tipo, a mãe vai lá, ela cria um filho por 20 anos, assim, né? E aí esse filho vai embora.
E, de repente, os 20 anos que ela passou criando aquela criança, que ela passou tendo essa relação, onde o papel dela era ser a mãe, isso não existe mais. Isso me lembra, né? Essa coisa do trabalho não remunerado de mulheres e principalmente mães. Foi também tema de redação do Enem de 2023, que foi sobre a invisibilidade desse cuidado dessas mulheres, né? Não, e é muito curioso, né? Por causa que quando a gente ouviu muita gente falar sobre esse tema da redação, né? Muita gente reclamando, achando que não faz sentido, ou coisa desse tipo. Sim. E aí que a gente vê que realmente existe um problema. Sim. Que as pessoas não veem é. as mães, enfim, as pessoas que estão em volta delas, que são mulheres, como pessoas que cuidam e que não ganham por isso e que enfrentam desafios diariamente por causa disso, sabe? Principalmente quando a gente vê relatos de homens falando que não, eu tava achando que era sobre enfermeiras. Tecer também esse lugar, né, que também, tipo, outras obras, a Renata Felino já tinha falado sobre isso antes. Então, pessoas estão falando, mulheres estão falando, mães estão falando, tipo, então, isso sim, existe, isso também, tipo... E isso é engraçado, por causa que, por exemplo, aqui a gente teve um debate sobre isso. A gente talvez teria ao que falar quando a gente fosse falar de um tema desse tipo, né? Porque a gente pode usar uma artista como a Renata Felinto, que é nossa principal conversa hoje aqui, né? Ou um filme como Marte 1, mas parece que as obras dela, o cinema brasileiro nesses lugares, ele não dá conta de chegar a levar esse debate a todos os lugares. Por isso que eu acho que é cada vez mais importante a gente falar sobre isso, né? Para tentar fazer essa ligação, fazer com que esses temas cheguem, né? E agora relembrando também, Que Horas Ela Volta, né? Bastante gente usou Que Horas Ela Volta na redação do Enem. Isso é muito engraçado, porque é um filme que ele conseguiu atingir certos locais que muita gente achava que não iria atingir, né, de fato. E é um filme extraordinário. A gente acompanha outro tipo de maternidade também ali, né, de uma mãe que a filha quer faz um curso, né, que é muito concorrido e tal, e a gente vê, por exemplo, ela é cuidadora do lar de uma família extremamente rica, né, de fato, e tipo, é um filme muito poético, assim, tem um lírico muito diferente, assim. Trazendo também em destaque, tipo, uma cena, né, que ela, tipo, tá acariciando, ela cuidava, fazia mais carinho no filho da patroa dela. Do que na filha. É distópico demais, assim, tipo, de fato, do que é realidade e o que tá... Mas, enfim, isso é uma discussão que a gente poderia continuar a noite toda, querendo ou não, porque não só existem outras mídias, outras formas de arte que vão debater esses temas que são importantes, como também a gente, né? Tem experiências e vivências próprias que a gente também poderia contribuir de outras formas. Mas eu acredito que a gente pôde apresentar a Renata Felinto, pôde apresentar a obra dela, pôde apresentar outras obras cinematográficas, e eu acho que isso valeu a pena a conversa. Sim, muito. Claro. Sim.